você é daquelas pessoas que morre de medo de jogos de terror ou leva susto por qualquer coisa, se prepara aí, hein, porque hoje vamos relembrar alguns jogos que tocaram terror no PlayStation 2. E tem muito jogo do mal mesmo, aquele que faz o cara dormir com a luz acesa durante uma semana de tanto susto que ele passou. Lembrando que esses jogos que vão aparecer no vídeo foram recomendações dos inscritos, é isso mesmo. Vocês deram essas sugestões, valeu mesmo galera, vocês são demais. E eu sempre fico muito contente com a participação de todos vocês. Mas eu já vou avisando, hein, para não assistir sozinho no escuro, porque o terror vai rolar solto. Começando logo de cara com Fatal Frame, esse bota medo mesmo, hein. Principalmente nas partes que você está com uma câmera procurando algum fantasma no cenário e esse fantasma às vezes está bem do seu lado, te dá um baita susto. Eu mesmo já levei muito susto assim, fora o suspense, né, que rola solto o jogo inteiro. No game você controla Miko no ano de 1986, que está à procura do seu irmão desaparecido. E ela não tem medo não, hein? Entra em mansões mal assombradas e até em vários lugares escuros cheios de fantasmas, na esperança de encontrar o seu irmão. Por que será que as pessoas só desaparecem em lugares assim nos games? Só lugar escuro cheio de coisas sobrenaturais? Não sei. Não sei. Também não sei. Durante a busca, Miko enfrenta fantasmas que não gostam nem um pouco da presença da menina, mas ela tem uma câmera especial que dá para combater esses fantasmas, tipo capturando eles. Tudo isso em cenários escuros e com aquela musiquinha de suspense, né, que faz qualquer corajoso se borrar de medo. What's that? Is someone here? Assim como de costume, toda vez que falamos de jogos de terror, não pode faltar Silent Hill. Principalmente aqui no PS2, né, que os gráficos já estavam ficando muito melhores e mais reais, e o medo e o suspense subiam na mesma proporção. E dos jogos de terror desse console, o que deu muito frio na barriga mesmo, pelo menos comigo, é Silent Hill 4 The Room. Esse aqui mexe mesmo, hein, com o psicológico do cara. Porque você fica trancado num apartamento quase o jogo inteiro, e quando acha uma saída vai parar num mundo totalmente maligno, cheio de criaturas estranhas e medonhas. Você não sabe se quer ficar trancado lá no quarto ou se quer sair e enfrentar o capiroto. Mas não adianta sair não, que depois de um tempo você acaba tendo que voltar para o apartamento. O jogo recebeu até críticas positivas na época do lançamento, mas muita gente não gostou do game ter fugido um pouco da história dos anteriores, que sempre passam na cidade de Silent Hill e tal. Aqui não, aqui você joga num lugar chamado Ashfield, e na maioria do tempo fica trancafiado dentro desse quarto aí. É uma proposta bem diferente, mas com certeza trouxe mais terror psicológico para os jogadores. Você está ali de boa, de repente começa a ouvir uns barulhos, gaveta abrindo sozinha e até alguns seres malignos que aparecem de vez em sempre lá no apartamento. A única saída é ir para a dimensão maligna e enfrentar outros monstros. Então você percebeu que não tem escapatória, né? Vai ter que passar medo do começo ao fim. Clock Tower é um jogo que aterrorizou o Super Nintendo, aterrorizou o PS1 e fez o mesmo no PlayStation 2. Só que aqui parece que tudo ficou pior ainda no quesito terror e suspense. Principalmente porque não é mais um jogo de point and click ou apontar e clicar. Agora você tem o controle total sobre o seu personagem. E tem mais liberdade, né, para levar mais sustos no escuro. Você controla a Lisa Hamilton, que é uma garota de 14 anos que recebeu uma carta de sua mãe alertando para que ela saia imediatamente do colégio interno que ela está estudando e que se esconda em algum lugar seguro até completar os seus 15 anos de idade. Mas a menina, né, rebelde, adolescente e tal, ignora os conselhos da mãe e volta para casa. E quando chega lá encontra um homem misterioso que aparentemente sabe muito sobre a vida dela. E ao mesmo tempo começa a acontecer umas paradas sobrenatural dentro da casa e ela tem que fugir para dentro dos cômodos. Já no começo tem terror para todo lado. Durante o jogo, Alicia descobre que seu avô havia sido possuído por um espírito maligno e quer usar ela para fazer um ritual macabro, que no final tornaria ele imortal e ao mesmo tempo o mestre das almas perturbadas, que também são alguns inimigos do jogo que você enfrenta ali durante a jogatina. A missão aqui é manter a menina viva até ter a chance de derrotar o seu avô, que tá mais louco que o capiroto, doidinho para matar a neta.
Se você quer jogar esse game, se prepara aí para momentos de tensão e muito terror, porque tem umas partes bem sinistras mesmo, principalmente algumas cutscenes, que são bem fortes. Um jogo talvez menos jogado, mas que ainda assim é muito aterrorizante, ou tanto quanto os outros jogos mais famosos, é Kuon. Esse game se passa na cidade de Kyoto, no Japão antigo, mais especificamente numa mansão cheia de criaturas mutantes terrivelmente feias. No começo você escolhe em qual dos dois capítulos deve seguir, e cada um leva para uma história ou caminhos diferentes, mas independente de qual você escolha, você tem mesmo que terminar os dois para poder desbloquear um terceiro capítulo, que aí sim, né, vai contar toda a história, vai unir todos os três caminhos ali e explicar certinho o game. O interessante aqui é que você usa magia para derrotar os monstros, que aparecem constantemente pelo caminho, e pode ter certeza em que aparecerão muitas criaturas, uma mais feia que a outra. Quem não conhecia esse game e quer passar um pouco de medo, jogue que não vai se arrepender. Ou vai, né? Forbidden Signer é um jogo de terror que lembra muito Silent Hill, desde a aparência do personagem, como alguns cenários e muito da mecânica também, fora o terror e o suspense, né, que são intensos tanto quanto o jogo Silent Hill. Só que aqui o terror se passa num vilarejo que fica lá nas montanhas do Japão, chamada Hanyuda. E os habitantes desse lugar não gostam muito de turistas, na verdade eles odeiam quando chega alguém de fora ali, e resolveram até fazer um ritual que conseguiu esconder aquele lugar do resto do mundo. Quer dizer, a cidade ainda está lá, né? O vilarejo está lá nas montanhas, só que as pessoas de fora não conseguem ver. E por um tempo eles até se viraram muito bem, escondidos ali entre as montanhas, até que um dos habitantes resolveu que queria ressuscitar um ser maligno, e ao mesmo tempo criar um grande exército de cadáveres de todos os habitantes que seriam mortos durante esse ritual. E no game você é um desses habitantes, e precisa sobreviver durante 3 dias de maldição e carnificina, enquanto tenta impedir a criação desse exército do capiroto. Para quem já está acostumado com aquele jeitão meio psicodélico de passar medo em Silent Hill, pode jogar esse aqui que a sensação será a mesma. Obscure é um dos poucos survival horror que podem ser jogados em 2 jogadores. Em vez de você passar medo sozinho, pode chamar o seu amigo para dividir um pouco de terror. Tenho certeza que ele nunca mais vai visitar a sua casa depois de passar medo jogando esse game no PS2. O diferencial desse aqui é que ele tem uma temática de terror, mas mistura também bastante ação durante o jogo. A galera falou muito bem desse aqui, do PlayStation 2 e tal, que teria muito mais terror, seria muito melhor. Então fica aí a recomendação desse jogaço de ação e terror no PlayStation 2. Rule of Rose é o tal do jogo que ficou polêmico na época do PS2. Mas não foi só por causa do terror não, foi também por causa de muitas cenas violentas e cenas com teor sexual que passam no decorrer da história, principalmente envolvendo adolescentes menores de idade. Aqui o terror envolve umas crianças bem malignas, que tem até um tipo de seita que comanda todo aquele lugar. E em meio a toda essa história está a nossa protagonista Jennifer, que tem que sobreviver enquanto foge de muitos seres que são comandados por essas crianças feiosas. Ainda bem que no jogo ela tem um cachorro, né, que sempre ajuda nas missões, porque sozinha ali não é pra qualquer um sobreviver no meio dos monstros, um mais feio que o outro. Eu não cheguei a zerar esse game, mas eu joguei bastante na época e curti demais. Não tem aquele terror pesado que trabalha sua mente o tempo todo, mas ainda assim tem seus momentos de suspense. E pra finalizar eu vou citar Alone in the Dark, que também é aterrorizante o suficiente para estar no vídeo, mas eu já falei bastante sobre esse jogo no primeiro vídeo que eu falei sobre o PlayStation 1, então depois que você assistir esse aqui, dá uma olhada lá nos jogos que tocaram terror no PS1 que também ficou muito bacana. Tem link na descrição e também vai aparecer um card aí pra você no final, beleza? Não. Bom, eu falei aqui os jogos escolhidos pelos inscritos lá no nosso grupo e também os que eu tive mais experiências aterrorizantes nesse console fodástico. Mas e você, conhece outro jogo que tocou o terror no PS2 que eu não citei no vídeo?
Então comenta aí que com certeza eu estarei vendo seu comentário, combinado? De vez em quando eu estou jogando jogos de terror, se você tiver uma sugestão bem bacana, comenta aí sem medo, beleza? Não se esqueça do like e de se inscrever no canal caso tenha gostado do conteúdo e queira ver mais vídeos de curiosidades de games e consoles. Aqui tem vídeo novo todos os dias e eu garanto que você vai gostar. Então é isso, eu vou ficando por aqui, valeu mesmo pela presença e como sempre, até a próxima! Um jogo que não conseguiu fazer fama no Mega Drive, mas com certeza tocou o terror para quem possui esse cartucho é Shakan The Forever Man. Enquanto muitos jogos famosos tinham cenários coloridos, cheios de luz e tudo mais, esse aqui tinha uma atmosfera mais escura e sombria. A história começa com o destemido Shakan, um poderoso guerreiro com poderes alquimistas que se achava o tal. Ele pensava que era o cara, não tinha ninguém que combatesse ele, ele achava que não tinha um adversário à altura que pudesse ganhar dele numa briga. E depois de derrotar muitos inimigos poderosos com muita facilidade, resolveu enfrentar a morte, chamando ela para um duelo, para um x1 ali. E o pior é que a morte aceitou mesmo, e caso o Shakan vencesse, ganharia a vida eterna. Mas se a morte fosse a vencedora, a alma de Shakan seria levada por ela, para ela fazer o que ela achasse melhor. Então, depois de vários dias de duelo, Shakan saiu vitorioso e ganhou a sua tão sonhada imortalidade. Mas a morte, que não é acostumada a perder, é uma péssima perdedora, lançou uma maldição em Shakan. Agora ele teria uma aparência macabra para sempre, e toda noite, durante toda a sua vida eterna, sua alma seria atormentada por espíritos malignos de todas as suas vítimas. Ele deve ter matado gente pra caramba, agora tá perdido. E em pouco tempo, Shakan percebeu que não seria muito divertido ser imortal desse jeito. E a morte, cheia de suas artimanhas, ofereceu outra alternativa. Se ele matasse todo o mal sobrenatural que estivesse vagando por aí, ela finalmente deixaria Shakan morrer em paz. E assim por mais de 1000 anos, Shakan caçou espíritos malignos por toda a Terra. E agora resta somente 4 planos elementais, a Terra, o Fogo, a Água e o Vento, que não serão tão fáceis de derrotar assim quanto os outros foram. E a partir daí começa o game. Bom, vocês perceberam que o jogo tem uma história bem sombria e cenários bem macabros mesmo. Fora o protagonista, que mesmo sendo o cara legal, ainda assim é feio que dói. E com certeza esse game tocou o terror no Mega Drive. No início, os primeiros jogos de Castlevania tinham um contrato de exclusividade com a Nintendo, enquanto a Sega só chupava o dedo. Mas em 1994, os fãs da série ganharam um jogo exclusivo para o Mega Drive, é isso aí. O nome dele era Castlevania Bloodlines, que no futuro se tornou um dos melhores jogos do console. A história é a seguinte: após a derrota de Drácula em 1897, uma feiticeira praticante de magia negra acaba revivendo a Condessa Elizabeth, que é a sobrinha do Lorde de todos os vampiros. E ela tinha planos para trazer o falecido de volta à vida, e para isso iniciou a Primeira Guerra Mundial em 1914. Essa bruxa causou conflito entre países até começar a guerra. O intuito dela era conseguir milhares de mortos e almas suficientes para ressuscitar o Drácula através dessa guerra. E o plano estava quase dando certo depois de 3 anos de muitas mortes pelo mundo. Mas ressuscitar o Conde Drácula não vai ser uma tarefa tão fácil assim quanto ela pensava, porque 2 caçadores de vampiros já estavam planejando impedir que essa feiticeira conseguisse terminar seus planos. John Morris, descendente dos Belmont, e Eric Lecarde, atual possuidor do lendário chicote Vampire Killer. Assim, a dupla precisa atravessar a Europa até chegar às ruínas do Castelo da Condessa e no final impedir a ressurreição do Chupador de Sangue e salvar a Terra do domínio do mal. Como sempre, os mocinhos só pegam as tarefas mais fáceis. E já que estamos falando de Castlevania, espere um jogo tão bom quanto muitos outros da série. A única diferença desse aqui para os outros é que esse é exclusivo do console de 16 bits da Sega. No final dos anos 80 no Japão, tinha um anime famoso chamado Magical Hat,
E a partir desse anime foi criado um jogo de plataforma lançado para o Mega Drive em 1991. Isso lá no Japão, mas como o resto do mundo não conhecia essa série animada, a SEGA achou melhor modificar o game de uma forma que ele não se parecesse mais com o anime japonês e ficasse melhor aos olhos de todos, e assim nasceu The Cap Attack, que no final do projeto ficou totalmente diferente do original e trouxe uma temática muito mais de terror. O grande protagonista aqui é o Chuck, uma múmia sem cabeça, mas que tem olhos na barriga, criada pelo Dr. Frankenstein, e tem a missão de derrotar o Mad Cap, um vilão que mora debaixo da terra e no momento está preparando seu exército de monstros para conquistar o mundo. O jogo se distanciou muito do original japonês, ficou irreconhecível se você comparar com o outro, mas nem por isso perdeu a qualidade. As fases são bem gigantescas e dá para explorar muita coisa em cada uma. O ponto positivo é a variedade de monstros que vão evoluindo no game, nesse caso evoluindo eu digo mais fortes e mais feios. Não é aquele jogo super assustador, mas a proposta com certeza é de terror. Outro game que tocou o terror em várias plataformas é Splatterhouse, e no Mega Drive não poderia ser diferente. O primeiro game foi lançado em 1988 para arcade, com uma proposta ousada da Namco, que era trazer muito sangue e carne dilacerada para os games. Hoje em dia tem muito jogo assim, sangrento, com violência e tudo mais. Mas naquele tempo poucas empresas tinham a coragem de lançar jogos violentos ao extremo. O medo era a rejeição do público, que no caso de Splatterhouse não teve, todo mundo aceitou. Na versão arcade, um jovem recebeu uma máscara e ao mesmo tempo muita força e alguns poderes para derrotar demônios e zumbis que estavam assombrando uma certa mansão. Então ele aproveitou todo esse poder para salvar sua namorada, que também foi sequestrada e está preso nessa mesma mansão, pronto para ser usada num ritual macabro. E Splatterhouse 2 foi lançado exclusivamente para o Mega Drive em 1992, dando continuação a essa história. Mas não parou por aí, um ano depois foi lançado Splatterhouse 3, de novo no console da SEGA, mostrando o quanto o jogo fez sucesso e foi bem jogado na época, mesmo sendo um jogo totalmente de terror. Para finalizar os 5 jogos que tocaram terror no Mega Drive, tem o Zero Tolerance, ou Tolerância Zero. Esse FPS foi um dos poucos games desse título lançado no console, e ainda vendeu mais de 215 mil cópias só nos Estados Unidos. O game lembra muito Doom, que fazia muito sucesso na época, e acredito que isso foi o que impulsionou as vendas no mundo inteiro desse cartucho. O objetivo aqui é passar pelos 40 níveis, matando todas as criaturas até chegar na saída. Bom, você nem precisa matar todas as criaturas que você ainda vai chegar na saída, mas que graça tem um jogo de tiro se você não puder atirar nos outros? Nenhuma, né? E mesmo os inimigos não sendo tão medonhos como em Doom, de vez em quando aparecem alguns monstros bem capirotescos. Não é um jogo impossível de zerar e também não tem comandos muito difíceis, até porque não iria comportar o controle do Mega Drive, mas conseguiu se virar bem até mesmo no controle de 3 botões, com pelo menos os comandos básicos, atirar e andar. Já no quesito medo, fica a critério de cada um. Nas antigas, os jogos não tinham uma resolução fodástica que ficasse perto da realidade, e apesar de divertidos, muito divertidos aliás, esses games não conseguiam transmitir em poucos pixels todo aquele terror necessário para assustar ou botar medo nos jogadores, mas mesmo assim são títulos excelentes que, apesar de exigir muita imaginação, ainda assim tocaram terror no Master System. E se você curte esse console de 8 bits como eu, com certeza vai gostar das sugestões de jogos, tenho certeza que um ou outro jogo aí você vai se interessar. Começando com Ghost House, em que você joga numa mansão mal assombrada, habitada por morcegos, fantasmas, monstros, múmias e até o maior chupador de sangue de todos, o Drácula. Aqui você controla Mickey, um herdeiro de joias da família, mas para ficar com toda essa fortuna será necessário derrotar os demônios que estão justamente dentro da casa.
O jogo tem uma premissa de terror, mas não chega nem perto de assustar. A trilha sonora, por exemplo, já é bem animada e os gráficos então bem coloridos. Tem até uma versão brasileira lançada pela Tectoy com um Chapolin e tudo mais. Bom, o jogo não assusta, mas ainda assim é digno de ser chamado de jogo de terror. Mudando para um mundo mais sombrio, temos Shadow of the Beast, onde você enfrenta demônios, criaturas rastejantes, criaturas voadoras e muitos outros monstros bizarros que recebem ordens diretamente da própria besta. É isso aí, o negócio aqui é bem cabuloso. Se o game não assustar tanto assim, eu garanto que a história é bem do mal. Aqui o protagonista passa por vários lugares escuros e nojentos até chegar a hora de enfrentar a besta para vingar a morte do seu pai e quebrar a maldição que o persegue aí desde sempre. E até por isso, né, que ele tem essa aparência medonha. Quando ele era criança foi raptado e criado para servir o bicho feio do maligno. E diferente do primeiro game do vídeo, esse aqui sim, ó, tem uma trilha sonora bem macabra. E ainda não é um dos jogos mais fáceis do Master System. Além do medo, você também terá a pressão de passar as fases sem morrer, os bichos aqui aparecem de repente e te atacam. Então se o cara não se assustar com a aparência, com certeza vai se assustar com a dificuldade. E falando em dificuldade, temos Ghosts and Ghosts, que já aterrorizou muita gente, e no Master System também andou dando muitos sustos e deixando muitos jogadores com raiva na hora da jogatina. Esse aqui eu nem preciso falar muita coisa, né? Vocês provavelmente já ouviram falar até demais sobre o nosso corajoso Arthur, combatendo as forças do mal para resgatar a sua amada. Mesmo em 8 bits, esse jogo aterroriza demais. Seres de outros planetas geralmente são retratados nos filmes e games como criaturas grotescas, fortes e principalmente odeiam humanos. E por isso é um prato cheio para jogos de terror. E no Master System, o terceiro game da série Alien te obriga a exterminar essas criaturas bizarras nos lugares mais assustadores do mundo, junto com a missão de resgatar vários reféns que foram capturados. E o pior de tudo é que você está sozinho, né, contra todas essas criaturas. Quem é fã de jogos do Master, Alien 3 está super recomendado. Enquanto Castlevania estava bombando no Nintendinho, uma alternativa para o Master System era Master of Darkness. Esse jogo tem muitas semelhanças com o clássico, só que ainda assim tem o seu próprio estilo. O enredo é um misto de lendas urbanas e filmes de terror, e a história se passa em Londres, enquanto algumas mulheres estavam sendo mortas durante a noite e amanheciam sem nenhuma gota de sangue. Então nosso protagonista, que é um herói paranormal, começa a investigar esses crimes. Só que mal sabe o nosso herói que por trás de todas essas mortes está o grande Drácula, e para acabar com toda essa matança você vai precisar derrotar o vilão. Para quem curte Castlevania, vai querer jogar Master of Darkness. Alien Syndrome parece um pouco até com Zombies Ate My Neighbors, vocês lembram? Aqui você joga com um homem ou uma mulher salvando pessoas e matando aliens o tempo todo. A diferença é que o modo de jogar de dois é um de cada vez, se um perde, vai o outro e vice-versa. E também, enquanto Zombies Ate My Neighbor tem um jeitão mais cômico, com personagens um tanto engraçados e músicas bem animadas, aqui já temos músicas de suspense e você tem que caçar monstros até resgatar o máximo de pessoas. Predador 2 não chega a ser um jogo totalmente de terror, mas eu achei bacana falar aqui, pois ele é baseado no segundo filme do Predador, e tem muita ação e suspense, igual aconteceu nos cinemas. Você anda pela cidade armado, enfrentando gangues, e depois ainda é obrigado a derrotar o próprio Predador, o que não é pra qualquer um. E esse jogo ficou tão bom que até saiu uma versão para o Mega Drive. Claro que é uma versão totalmente diferente, mas ainda assim, eu recomendo. Um
jogo que não poderia faltar num vídeo de jogos do Master System é Altered Beast. Esse aqui, apesar de muita ação, ainda tem muitos traços de terror. A história se passa na Grécia Antiga, quando Zeus ressuscita o protagonista, que era um centurião morto em batalha, para resgatar sua filha Atenas da garra do demônio Nef, que sequestrou ela um tempo atrás. Aí você já sai por aí, derrotando tudo quanto é tipo de criaturas mitológicas, e também tem até que enfrentar esse tal de Nef em diferentes formas, no final de cada fase. A parte mais aterrorizante aqui é enfrentar o chefe final, só essa parte já é suficiente para qualificar esse jogo para o vídeo. Um beat'em up lançado em 1990 para arcade é Alien Storm, e no ano seguinte ganhou uma versão para o Master System e Mega Drive. O jogo lembra muito Golden Axe e Contra ao mesmo tempo, só que aqui você enfrenta muito mais criaturas estranhas e nojentas. Na verdade o game é bem frenético, o que mais toca o terror mesmo é a aparência dos inimigos. Na versão arcade tinha 9 fases com 9 chefes e subchefes. Já na versão para consoles tem apenas 8 fases, mas mesmo assim dá para se divertir muito se você gosta desse estilo de jogo. Um dos últimos jogos a dar as caras no Master System foi Brainstalker Drácula, que apesar de não ter ficado tão famoso, ajudou demais o Master System a ter mais tempo de vida, principalmente lá na Europa e aqui no Brasil, graças a Tectoy. Ele é um jogo de plataforma baseado em um filme e contraria todo aquele mito, né, de que jogos baseados em filmes são péssimos. Na verdade a maioria deles é mesmo, só que esse aqui ficou muito bom. Você deve resgatar Mina Murray, que está sob o feitiço de Drácula, e impedi-la de sofrer o resto da vida vivendo como uma vampira. Mas não pense que será uma tarefa fácil não, o jogo é cheio de armadilhas e criaturas que são muito rápidas, enquanto o personagem tem movimentos limitados. Fora que tem 7 estágios divididos em 2 períodos cada, ou seja, é basicamente 14 estágios para terminar o game. Se prepare aí, hein, que vai ser um desafio e tanto. Um jogo super famoso desde o seu lançamento é Silent Hill. Esse game aqui já tocou o terror em muitos e muitos consoles. Ele é tão macabro que até o próprio Pyramid Head deve ter medo de jogar o game. Pois bem, depois do lançamento do GBA, os fãs esperavam realmente que Silent Hill desse as caras no portátil com uma pegada bem de terror mesmo, assim como aconteceu antigamente. Só que não foi tanto assim. O game tinha sim a intenção de ser de terror, mas era uma versão novel, aquelas que você só vai vendo as imagens e fazendo as escolhas, sem nenhuma ação e pouquíssimos sustos, e para piorar estava tudo em japonês. Mas até tinha alguns diferenciais, como por exemplo jogar com a Sybil, aquela policial que sempre está ajudando o protagonista no primeiro game. Aliás, a história desse aqui é bem parecida com a do primeiro jogo da série, só que não foi suficiente para satisfazer os jogadores, que na grande maioria criticaram o título pela grande mudança e reclamaram bastante da trilha sonora, que não chegava nem perto de assustar. E talvez por conta disso esse game só foi lançado mesmo lá no Japão. Bom, ele é sim um jogo de terror, mas não espere passar medo o tempo todo e quebrar a cabeça com puzzles super complicados. O game fugiu um pouco da proposta, mas ainda assim é Silent Hill. Já que Silent Hill deixou a desejar, você pode jogar Ghost Trap. O jogo inteiro já tem uma ambientação de terror e até lembra um pouco Alone in the Dark ou até Clock Tower nas versões mais antigas. Aqui você não carrega armas, nem tem superpoderes para derrotar os inimigos. O conceito básico é deixar armadilhas no caminho para capturar os fantasmas. Aliás, esses fantasmas nem são tão assustadores assim, já que são todos coloridos, com as cores bem chamativas. Bem diferente da ambientação e da trilha sonora, que aí sim, né, faz você se sentir em um game de terror. Ainda mais jogando dentro de uma casa mal assombrada, resolvendo puzzles e capturando esses fantasmas. Se você gosta do gênero, eu recomendo que jogue Ghost Trap no seu GBA. Black Throne é um jogo mais conhecido nos anos 90, principalmente no Super Nintendo, mas ele também teve versões para PC e Sega 32X. O jogo tem uma história muito bacana e bem extensa também, tem bastante detalhes que só jogando mesmo para entender. Mas eu vou tentar dar uma resumida, bem resumida mesmo, mas para saber a história completa, para entender todos os furos da história, eu recomendo que você jogue ele. No game você controla Kyle Vlaros, um descendente da família real de um reino chamado Thule.
Ventu, o grande sacerdote Tauros, era tipo um rei de lá e tomava todas as decisões, tudo tinha que passar por ele primeiro. Ele tinha 2 filhos e futuramente um deles sentaria no trono, mas Tauros ficou na dúvida de qual filho seria o mais indicado para assumir o seu lugar, e para resolver esse dilema, ele tirou a própria vida e seu corpo se transformou em 2 pedras, a Pedra da Escuridão e a Pedra da Luz, e cada filho ficou com uma pedra. Então, a partir daquele dia, o reino se dividiu em 2. Alguns escolheram ficar do lado da luz e outros do lado da escuridão. Mas depois de um tempo, a galera que escolheu o lado da escuridão não estava mais gostando daquela situação e resolveram que deveriam invadir e tomar à força o povo da luz. Então, o futuro rei do Reino da Luz foi morar, fugiu para o planeta Terra até a situação dar uma melhorada e levou consigo a Pedra da Luz. O povo da escuridão tomou o povo da luz e estavam dominando tudo por lá. E o nosso protagonista já até tinha se tornado um grande guerreiro e resolveu voltar para sua terra e tomar de volta o trono de seu pai, o trono que era dele por direito. Claro que é uma história muito maior e muito mais complexa que isso. Por isso eu recomendo que você jogue, porque além da história, o jogo tem muita ação, tiroteio e até alguns elementos que lembram muito Prince of Persia. Tem várias partes que você tem que pular de um lugar ao outro, escalar certas partes. Isso daí é um diferencial que eu achei muito bacana. Quem conhece o game vai concordar comigo que vale muito a pena passar horas e horas jogando ele. Saindo do tiroteio e monstros que te perseguem o tempo todo, tem um jogo no GBA que traz uma temática de terror, mesmo sendo um game desenhado e feito para o público infantil. Castlevania, além do GBA, foi lançado também para o PS2 e GameCube. E teve até uma recepção boa por parte dos jogadores. Não chega a ser um jogo épico, mas dá sim para passar um bom tempo jogando. Você controla Alicia, uma menina ruiva de olhos azuis, e também Greg, um garoto com uma fantasia de diabinho para o Halloween. A história conta que os amigos de Greg e Alicia foram transformados em pedra pelo bicho-papão. E os 2 pequenos heróis precisam entrar no reino dos mortos para libertar os seus amigos. O diferencial aqui é que apenas uma pessoa pode jogar de cada vez, somente uma pessoa pode entrar no reino dos mortos. Então você vai meio que revezando entre a Alicia e o Greg durante as fases, até finalmente trazer os seus amigos de volta. O jogo parece bem simples e infantil, mas não se engane, tem muitas partes bem difíceis de passar e será preciso muita atenção. Você não vai levar sustos o tempo todo, mas com certeza vai suar a camisa para terminar. Outro que também não assusta, mas tem uma pegada de terror é The Pinball of the Dead, que é inspirado em House of the Dead 2, que é aquele sim, era um jogo bem do mal mesmo. Mas esse aqui é apenas um pinball normal, só que cheio de mortos-vivos, caveiras e tudo quanto é referência a essas coisas. A trilha sonora também é bem animada, mas em cada parte que a bolinha bate no game, sai um efeito sonoro bem macabro. Tem pessoas gritando, desesperadas, tem monstros, gemidos estranhos e por aí vai. Pode até parecer um jogo simples demais à primeira vista, mas ele foi muito bem recebido e elogiado pela sua temática de terror e por ter várias opções durante os 3 cenários do game. Ou seja, vai demorar um bom tempo para você jogar ele do começo ao fim. Bom, não tem tantos jogos de terror no GBA, mas alguns buscam esse estilo e até assustam em certas partes, como é o caso de Castlevania. Tem 3 versões do game no portátil, e hoje eu vou falar somente do Area of Sorrow, lançado em 2003, e é considerado pela maioria dos jogadores o melhor Castlevania do GBA. Mas cada caso é um caso, cada gosto é um gosto, até porque os outros 2 jogos também são super recomendados. A história se passa em 2035, e bem no começo do jogo, nosso protagonista e sua amiga estavam observando um eclipse, que seria o primeiro eclipse do novo século, e de repente eles foram transportados para o castelo do Drácula e começaram a ser atacados por monstros e outras criaturas do maligno, até que o nosso protagonista descobre que tem o poder de roubar as almas dos inimigos que ele derrota, e se não fossem esses poderes, provavelmente os 2 já teriam ido pro Beleléu. O grande objetivo aqui é sair do castelo do Drácula, com vida de preferência. E como sempre, não vai dar para sair sem enfrentar o grande chupador de sangue. Bom, alguns fãs podem até estranhar e talvez odiar a história desse Castlevania, mas o jogo é muito bom e até lembra muito Symphony of the Night. E só por aí você já tem um grande motivo para querer jogar ele. E
pra encerrar eu vou recomendar o FPS Doom, que tem muita ação e tiroteio num mundo totalmente macabro e aterrorizante. Acredito que todos vocês já conhecem ou já ouviram falar de Doom, e fez tanto sucesso e viciou tantos jogadores nos anos 90. Só que no GBA o game vem com 32 fases diferentes e até um modo multiplayer para até 4 jogadores, atirando no outro ali no modo Deathmatch. Mas se você tiver o acessório, aquele cabo do Game Boy Advance para ligar 2 portáteis, dá até para jogar o modo cooperativo, e essa opção eu achei muito bacana, hein? Eu curto demais jogos cooperativos, ainda mais que hoje em dia quase não se vê mais nos games atuais. E jogar Doom em 2 players dessa maneira não tem preço. Ou não chega a ser aquele game aterrorizante que você leva sustos o tempo todo, mas ainda assim traz muitos elementos de terror para um videogame que buscou mais jogos de aventura e plataforma. Hoje estarei trazendo 5 jogos que tocaram terror no NES, mas já vou avisando, hein, pra ninguém falar depois: ah, Raul, mas esses jogos não dão tão medo, joga Outlast pra você ver e tal. Não, galera, são os jogos de terror do NES que na época eram o mais próximo de medo que você chegaria no game. E vamos começar com Devilman, que é baseado em um anime que tem o mesmo nome, e aliás o jogo segue mais ou menos a história do anime. Aqui você controla o Akira Fudo, um garoto que tem a capacidade de se transformar em Devilman na hora que ele quiser. Uma hora ele tá de boa, se ele quiser virar o capiroto ele vai lá e vira. E apesar dele ficar mais feio, ele também fica mais forte. E eu nem ia comentar que esse bicho tá parecendo mais a Power Ranger rosa, mas tá muito na cara, né? Tive que falar. E fala aí, parece ou não parece? No começo do game você está normalmente na cidade, conversas com as pessoas, tudo normal. Mas depois de um tempo começa a vir mais bichos e criaturas do maligno, e daí você não tem escapatória. Tem que virar o Devilman para começar a derrotar os inimigos, que cada vez vão ficando mais fortes. Quanto mais você avança no game, vem bicho mais forte. É um jogo que tentou trazer um certo nível para os jogadores de terror aí, mas devido às limitações do console e o Devilman se parecer com a Ranger rosa, aí fica difícil, né? Uninvited é um jogo de apontar e clicar, que se passa dentro de uma casa mal assombrada. O objetivo aqui é encontrar o seu irmão que está preso dentro desta casa, que também tem muitos mortos-vivos e outras criaturas malignas. Após um acidente de carro, o jogador já acorda na frente da mansão. Daí vê o seu carro pegando fogo, mas não vê o seu irmão. E como não há vizinhos próximos, a única opção é entrar dentro dessa casa e procurar por ele. E lá dentro terá que resolver alguns enigmas e enfrentar criaturas malignas para poder seguir adiante. Essa versão do NES foi muito censurada se comparado com a original lançado para Macintosh. Por exemplo, a original tinha o endereço Mestre Crowley, 666 Estrada de Blackwell, Loch Ness, Scotland. Mas a Nintendo tinha uma política rigorosa que exigia a remoção de qualquer material ofensivo em qualquer sentido, e mudou o endereço simplesmente para Master Crowley, sem mais. E também simplificou muitos textos e retirou vários itens dos cenários, como cruz e muitas outras coisas que representassem alguma ameaça às políticas da empresa. Ou seja, retirou quase todo o terror do game. Sacanagem, né, Nintendo? Esse jogo tinha uma proposta bacana no original, mas a Nintendo cagou tudo na hora que mudou pro NES. Mas ainda assim, é um jogo de terror. Um jogo de plataforma, mas com estilo Castlevania Holy Diver, que tentou ao máximo trazer cenários e inimigos que pudessem pelo menos lembrar a temática terror. Tem fases dentro de igrejas diabólicas, masmorras e até torres, com aquelas músicas bem no estilo do mal mesmo. Esse game não foi lançado na América e possivelmente foi a Nintendo que também não liberou devido à sua temática, como sempre, barrando os jogos aí pra gente. O objetivo é banir de vez o Black Slayer, um poder maléfico que tomou conta do lugar, encheu a região ali de monstros e outras criaturas. E mesmo o jogo te dando muitos poderes no decorrer das fases, ainda é preciso muita atenção e técnica, já que tem lugares que você terá que pular da maneira correta, acertar o movimento para poder prosseguir. E ainda tem os chefes, né, que são duros na queda.
Quem curte Castlevania vai querer jogar esse aqui. Em 1987, a Namco lançou o jogo Digital Dev Story Shin Megami Tensei. Esse jogo também tentava trazer uma temática 100% de terror para o NES. Aqui o jogador assume o papel de dois personagens, Nakajima e Yumiko. Yumiko pode fazer feitiços, enquanto Nakajima pode coletar itens e invocar demônios. O jogo se passa em Makai, um mundo dos demônios que também tem várias criaturas mitológicas, tem monstros, deuses e até outros daí que a gente nem sabe de onde que veio. O objetivo é lutar nas masmorras para completar as missões, assim que você matar todo mundo lá, vai passar de nível. E bem no comecinho, logo de cara você já encontra o Lucifer, que foi trazido de volta com a intenção de assumir o controle do mundo e criar um palácio demoníaco no lugar do templo da deusa Izanami. E para isso ele até tranca essa deusa lá dentro do palácio. Então sua tarefa aqui é deter Lucifer e resgatar a deusa sã e salva. O jogo tem um estilo RPG misturado com terror, e dessa vez a Nintendo aparentemente não censurou nada. No entanto, é um jogo com poucos detalhes visuais. Basicamente você anda por corredores e quando encontra um demônio ou outra criatura é só espancar ela e a hora que ela morrer, parte pro próximo. E no final você encontra Lucifer e tem uma luta com ele. Essa luta dura mais tempo que todas as fases do game, porque o bicho é duro na queda. Sweet Home é um jogo de interpretação de personagens eletrônicos e terror psicológico, lançado pela Capcom em 1989. O jogo é relacionado ao filme japonês de terror, que também tem o mesmo nome. Apesar de ser mais um RPG do que um survival horror, Sweet Home serviu como inspiração para o Resident Evil. Você que é fã aí dos jogos de Resident Evil, saiba que esse jogo foi a inspiração para ele. E até tem muitos elementos semelhantes, como a mansão, os enigmas e até mesmo um ecrã de carregamento da porta. Durante o jogo, uma equipe de 5 pessoas entram na mansão abandonada do falecido Mamiya Ishirou. Ao entrar na casa, as portas se fecham, todas as portas se trancam e eles descobrem que a mansão é assombrada pelo fantasma de Mamiya, entre outras criaturas do capiroto. E agora a missão principal é encontrar uma maneira de ir embora dali, com vida de preferência. A proposta do jogo era boa, mas não vendeu muito bem, já que foi lançado apenas no mercado japonês. E mesmo assim, conseguiu servir de inspiração para muitos jogos de survival horror que existem hoje. E tem até uma coisa interessante no game, que é a morte permanente dos personagens. Se algum dos 5 morrerem durante alguma batalha, eles nunca mais revivem, caiu, morreu. Ao contrário de outros RPGs, né, que você pode morrer várias vezes, volta um pouquinho atrás e continua. Aqui não, se você morrer já era, ponto final. E uma menção honrosa aqui para o final é Solstice, que também traz uma temática do mal aí para o NES. Aqui você controla Shadax, um feiticeiro que tem a missão de resgatar a princesa Eleanor, que foi sequestrada por um feiticeiro chamado Morbius, que deseja sacrificar a moça num ritual. Aqui Shadax explora um labirinto de salas isométricas da fortaleza de Castle Rock. A intenção é encontrar 6 peças do cajado de Demos, que é a única maneira de derrotar o vilão Morbius. O jogo tem 252 quartos e para passar cada um tem que resolver um quebra-cabeça. Cada quarto tem um quebra-cabeça. E assim que você resolve esse quebra-cabeça, pode seguir em frente. O game é excelente para quem curte jogar o bom e velho NES. Até porque esse game saiu em 1990, então já estava bem turbinado no console, com muito mais qualidade do que os primeiros. Se você curte jogos assim, esse com certeza vale a pena. Você é daquele tipo de jogador fodão, destemido, que enfrenta todo e qualquer tipo de perigo? Ou é daquele que se borra todo de medo quando vê um game de terror?
Bom, dependendo do jogo é bem aceitável o medo, porque alguns assustam mesmo, de verdade. Então eu separei aqui um vídeo de alguns jogos que tocaram terror no PlayStation e eu garanto que poucos topam jogar no escuro com fone de ouvido. E bora lá! Vamos começar logo de cara com Alone in the Dark, que apesar de ter ficado mais conhecido no PlayStation, uma versão mais antiga já existia em 1992 no 3DO, no Master System e outros consoles da época. Mas na geração 32 bits as coisas começaram a ficar um pouco mais reais, né? Os gráficos estavam ficando mais realistas e isso foi bom para os jogos de terror. Então em 2001 saiu Alone in the Dark The New Nightmare, provando o quanto o console da Sony era capaz de suportar um jogo nesse estilo. Aqui você controla um detetive sobrenatural que investiga o desaparecimento do seu colega, o Charles Fisk. E ele desapareceu justo na Ilha das Sombras, olha que nome horrível. Deve ser a casa do capiroto. Sua investigação leva até um homem chamado Frederick Johnson, que diz que esse tal de Fisk aí já estava morto. Então sua missão aqui é achar o assassino do seu amigo. Mas enquanto você e sua amiga estão a caminho, o avião é atacado por uma criatura estranha, obrigando a Aline e Edward, que é você e a moça, a pularem de paraquedas. E daí cada um cai num canto da ilha. Bom, se fosse um cara meio medroso, se não morresse na queda já morria de medo num canto da ilha. Mas não os nossos heróis. Mesmo encontrando monstros pelo caminho, cavernas escuras e muitos seres das profundezas, os dois seguem firme e forte tentando descobrir o que aconteceu com Charles Fisk. O jogo dá medo sim, até nos dias atuais, porque quase todo o cenário do game é no escuro. A sorte é que os monstros na maioria das vezes têm medo da luz, então a lanterna ali já é uma ótima arma. Bom, provavelmente você já jogou esse game ou já viu alguém jogando, mas fala a verdade, já jogou ele sozinho no escuro? Outro game que é aterrorizante até na história é Nightmare Creatures. Esse game mistura um pouco de hack and slash para dar um pouco de ação durante a jogatina, mas ao mesmo tempo consegue trazer muito terror, até porque a história fala de magia negra e mais um monte de parada sinistra. Tudo começa em Londres no ano de 1666, vai vendo. E lá vários cultos demoníacos estavam acontecendo naquela época, na intenção de reanimar demônios e monstros que estavam banidos nas profundezas. E ao mesmo tempo essa galera do capiroto estava tentando criar um exército usando seres humanos como cobaias. E aquela velha história, criaram um exército de mortos-vivos, dominaram o mundo, aquele papo todo. E eles estavam até indo bem com essa capirotagem, porque conseguiram criar vampiros, zumbis e até lobisomens. Mas um dos membros do grupo, o grande Peps, é Pepsi, não é Pepsi não, é Peps, percebeu a cagada que estava fazendo e resolveu dar um fim em tudo, e meteu fogo no prédio onde os cultos satânicos eram realizados, mas não foi o suficiente. 170 anos depois, um cientista louco chamado Adam Crowley começou a recriar esse culto. Ele achou umas anotações lá das antigas do Peps e começou a recriar esse exército. E em pouco tempo, Crowley e suas criaturas começaram a destruir Londres e o resto do mundo. Mas um jovem padre destemido, junto com uma jovem super corajosa, decidem lutar contra essas forças do mal. Só os dois contra todos parece até loucura, mas pelo jeito eles estavam preparados. O da hora desse game é que tem muita ação do começo ao fim, mas sem perder, né, os momentos de medo. Se você jogou Clock Tower sozinho no escuro com fones de ouvido e não ficou com medo, parabéns, você provavelmente é o Chuck Norris. Esse game é o famoso apontar e clicar, só que com estilo típico de filmes de terror da década de 70 e década de 80. O jogo se passa na mansão Barrows, lá na Noruega, onde a matriarca da família teria dado à luz a dois meninos que começaram a mostrar sinais demoníacos desde pequenos. E uma dessas crianças era o Bob, que acabou tornando-se um serial killer conhecido como Scissor Man, ou no bom e velho português, o Homem Tesoura, já que ele gostava de picar mesmo as vítimas com uma tesoura gigantesca. Tudo isso é contado no primeiro jogo da série, que deu as caras no Super Nintendo, e lá ele se chamava Clock Tower The First Fear. Inclusive eu falei um pouco sobre esse game no vídeo de jogos de terror do Super Nintendo, então depois dá uma conferida lá. E nessa versão de terror em 32 bits, você precisa sobreviver mais uma vez na mansão mal assombrada. E dos 5 personagens que podemos controlar, 2 deles são sobreviventes do primeiro jogo. Coitados deles, hein? Esses dois já passaram um cagaço no primeiro game e agora terão que passar tudo de novo.
O interessante é que cada decisão que tomamos aqui define quem vive ou quem morre, fazendo o game ter mais de 10 finais diferentes. Clock Tower é um jogo para quem aguenta o suspense mesmo, não é aquele game que você joga várias e várias horas para levar um susto ou dois de vez em quando. Aqui não, aqui o suspense rola solto do começo ao fim. Esse game não vendeu muito bem, apesar de ser fodástico. Vai ver, as pessoas estavam com medo, né, de jogar, com medo de comprar e não conseguir jogar de tanto medo. Mas e você, teria coragem de jogar Clock Tower sozinho no escuro com fones de ouvido? Comenta aí. Um game chamado D apareceu no Sega Saturn e PlayStation para assustar os jogadores em 1995, mas não foi só o nome dele que o tornou tão diferente. Os métodos para assustar os jogadores foram além do que os jogos de terror podiam oferecer. Ele até lembra um pouco de Clock Tower, com efeitos sonoros em certas partes que chegam a arrepiar, tipo uns passos ao fundo ou um grito numa parte bem de suspense, que lá o cara pula da cadeira sem pensar duas vezes. Nesse game não tem corajoso que não passe altos medos. Tanto que há relatos que os próprios criadores do game esconderam a versão final antes de vender os jogos para empresas de consoles, pois eles acreditavam que o final seria muito forte, talvez até intenso demais para certas pessoas. Não sei se eles modificaram isso depois ou publicaram o final forte, mas ainda assim é um jogo bem aterrorizante. Ele não é difícil de terminar, apesar de ter alguns puzzles, não oferece tanto desafio nesse sentido. O desafio mesmo aqui é o coração, né? Aguentar os sustos do começo ao fim. Um jogo em primeira pessoa desenvolvido pela Konami em 1998 para assustar os jogadores é Hell Knight. O game se passa em Tóquio, onde você está fugindo de uma criatura das profundezas que quer devorar todo e qualquer ser humano. Na verdade, você tem que fugir dessa criatura durante o jogo inteiro, é tipo o Nemesis na fase, não dá sossego o jogo inteirinho. A intenção aqui é se manter vivo até conseguir sair para a superfície, já que estamos em túneis abandonados da cidade. No começo, os únicos sobreviventes são você e uma moça chamada Naomi, mas durante o desenrolar do jogo você pode ir recrutando alguns aliados, e se caso algum deles morrer para o monstro, dá para substituí-los depois. O importante é não deixar o monstro te alcançar, já que não há nenhuma forma de combate, é só correr mesmo desesperadamente até o final. E pior ainda, hein, tem vários puzzles que vão te segurar por um bom tempo, enquanto o monstrengo criado em laboratório está na sua cola. Nesse jogo, além do cara ficar com medo o tempo todo, ainda fica desesperado fugindo pelos labirintos. E isso faz Hell Knight ser um game de terror tão fodástico. E pra finalizar, eu escolhi Silent Hill, que é um especialista quando o assunto é terror nos games. Esse jogão aqui sabe assustar as pessoas das formas mais criativas possíveis. E eu nem tenho muito o que falar, né? Provavelmente você já passou muito medo jogando esse game, ou vendo alguém jogar. Eu tenho até trauma daquelas enfermeiras e médicos se arrastando pelos corredores escuros. Eu sempre joguei de dia, com as janelas abertas, luzes acesas e até uma faca do lado. E mesmo conhecendo de cabo a rabo o game, levava cada susto, tinha criatura que fazia o cara arrepiar de medo. Pra você ver o grau de terror que esse game tem desde a era 32 bits. Bom, esse eu não tenho coragem de jogar sozinho no escuro com fones de ouvido. Bora lá para mais um vídeo da nossa série de jogos que tocaram terror. Dessa vez o console escolhido foi o Sega Saturno, aquele videogame que todos queriam, mas só poucos tiveram. E mesmo sendo considerado um console propício para jogos de luta, ele ainda recebeu alguns jogos de terror e sobrevivência que valem a pena dar uma conferida. Sem mais conversa, partiu pro vídeo.
Um jogo de terror por si só já é assustador, agora imagine só um jogo de terror em primeira pessoa. Pois é, Enemy Zero tocou tanto terror no Sega Saturno que muitos jogadores até pararam de jogar antes mesmo de finalizar o jogo, de tanto medo que eles passaram. E a história é a seguinte, o jogo se passa em uma enorme nave espacial chamada The Ark. E após a equipe ter cumprido a sua missão de encontrar algumas espécies alienígenas, todos estão retornando para o planeta Terra, trazendo os bichos feios pra cá. Até que algo dá errado e os alienígenas escapam e começam a atacar todos que estavam ali na nave. Aqui controlamos uma garota sem nome que, para sua sorte ou não, estava isolada dos outros e sobreviveu aos primeiros ataques. Só que ela conseguiu assistir tudo o que estava acontecendo por um monitor. E a partir daqui vocês já devem estar sabendo o que temos que fazer, se manter vivo e matar os alienígenas. Mas o que assusta realmente no game é que jogamos em primeira pessoa, num lugar escuro, cheio de corredores, e não temos mapa ou radar para ajudar a descobrir onde que estão os bichos, se tem algum vindo ou não. Você só tem um sinal de áudio indicando quando tem algum perigo por perto. Escuta aí um pouquinho e vê como que é sinistro o negócio. Sem contar com sustos para cada batida ou explosão que acontece a todo momento, você não sabe se realmente está vindo uma ameaça ou é só um barulho ao fundo. Pelo menos o jogo tem umas cutscenes que vão contando a história conforme você vai passando as etapas, mas até chegar lá, meu filho, se prepare para levar muitos sustos. Um game chamado D apareceu no Sega Saturno e PlayStation para assustar os jogadores em 1995, mas não foi só o nome dele que o tornou tão diferente. Os métodos para assustar os jogadores também foram além do que os jogos de terror podiam oferecer na época. Ele até lembra um pouco de Clock Tower, com efeitos sonoros em certas partes que chegam até a arrepiar, tipo uns passos ao fundo ou um grito numa parte bem de suspense. Nesse game com certeza não tem corajoso que não passe altos medos. E se você quiser saber mais sobre ele, assista o vídeo dos jogos que tocaram terror no PS1, vou deixar um card pra você, é só assistir lá depois, beleza? E partiu pro próximo. Um jogo dos anos 90 famoso nos PCs é Phantasmagoria, um point and click que tinha cenas com atores reais que você podia interagir procurando itens e tomando decisões, mas a pior decisão mesmo foi a da protagonista, que passou um cagaço dentro desse jogo. No game você controla Adrienne, uma escritora que junto com seu marido Dom alugou uma casa antiga do século XIX, que antes era o lar de um lendário mago conhecido por ser um assassino em série. Pra você ter ideia, ninguém queria morar lá, só que devido à profissão de Adrienne como escritora e a de Dom como fotógrafo, essa casa poderia render várias histórias para sua profissão. Eu disse poderia. Enquanto os dois estavam explorando a casa, Adrienne acaba, sem querer, libertando o fantasma do ex-morador da residência, que prontamente já entra no corpo do seu marido Dom. E a partir daí controlamos a protagonista mais assustada dos games, tentando libertar o Dom e sobreviver dentro dessa casa mal assombrada. Esse estilo de jogo não faz mais sucessos desde o final dos anos 90, mas com certeza assustou muito o marmanjo no Sega Saturno. Alone in the Dark hoje em dia é um jogo bem conhecido, mas no início dos anos 90 ainda estava tentando ganhar espaço no mundo dos games, dando seus primeiros passos, mas o negócio deu tão certo que saiu o jogo Alone in the Dark 2, desde o MS-DOS em 1993 até o Sega Saturno em 1996. Saíram várias versões do jogo Alone in the Dark 2, até com nomes diferentes e tal. E a história é mais ou menos assim. No Natal de 1924, 3 meses depois dos acontecimentos de Alone in the Dark 1, Edward e seu parceiro Ted Striker estavam investigando um sequestro de uma moça chamada Grace. E a trilha de pistas estava levando eles para uma velha mansão conhecida como a Cozinha do Inferno.
vai vendo onde eles estavam se metendo. Essa cozinha do inferno antigamente era a casa de um chefe gangster famoso e toda a sua gangue. Toda a galera do mal daquela cidade morava nessa casa. Só que mesmo com todas essas informações terríveis, os dois corajosos investigadores entram na mansão. Na verdade, você só controla o Edward, porque o Ted já morre logo no começo do jogo. Apesar dessa história sinistra, essa versão do Sega Saturno não ficou tão boa quanto a versão para PC, que saiu em 1993, 3 anos antes, pelo menos no quesito jogabilidade. As movimentações ficaram muito travadas e a luta contra os inimigos então chegava até a ser engraçada, de tão horríveis e lentas que eram. Ele ainda é um jogo de terror no Saturno, mas por favor, passe bem longe dessa versão. Você já zerou todos os Resident Evil possíveis em todos os modos, todos os extras, e está à procura de algo novo? Uma alternativa para o Sega Saturno é Deep Fear. Esse jogo de 1998 é a cara lavada de Resident Evil e tem mais suspense mesmo do que ação e terror, mas ainda assim assusta o suficiente para estar aqui no vídeo. Dentro do jogo você assume o papel de John Mayer, um ex-integrante da Marinha que atualmente é um membro de uma equipe de emergência de serviços de resgate. E no começo do jogo está em uma plataforma de pesquisa de profundidade localizada a quilômetros abaixo da superfície do oceano. Aliás, o jogo inteiro se passa nesse lugar. Até que algo acontece e os membros da tripulação começam a se transformar em monstros bizarros, estilo Resident Evil. E depois que sua equipe e quase toda a tripulação foi morta, cabe a você descobrir a verdade e sair dali com vida. Apesar da semelhança com o famoso jogo da Capcom, esse aqui tem mais enigmas e histórias do que ação propriamente dita. E de vez em quando você enfrenta um monstro aqui, ou um monstro esquisito ali, e por aí vai. Pra quem já está acostumado com Resident Evil, esse aqui vai ser fichinha. Um jogo do Sega Saturno intitulado Aventura Psicológica é Dark Seed, mas nem sempre o termo aventura é usado para experiências boas. Mike Dawson é um executivo e escritor de publicidade de sucesso, que recentemente comprou uma antiga mansão numa pequena cidade. E já em sua primeira noite na casa, ele teve um pesadelo sobre ser preso em uma máquina que disparou um embrião alienígena dentro do seu cérebro. Que sonho doido esse aqui. E no dia seguinte ele acorda com uma grave dor de cabeça e decide explorar a mansão para ver se aquilo foi realmente um sonho ou foi realidade. O pior é que ele começou a encontrar mesmo pistas sobre a morte do dono anterior, que revela a existência de um universo paralelo chamado Mundo das Trevas, dominado totalmente por alienígenas. E para variar, o curioso, em vez de chamar as autoridades e tal, não, ele entra no Mundo das Trevas para descobrir mais sobre os acontecimentos passados, e acaba caindo numa bela de uma armadilha. O game lembra muito Clock Tower, até a mansão é parecida. Claro que não tem aqueles gráficos ou trilha sonora que faz o cara se cagar de medo, mas segundo a proposta do game, o terror aqui é psicológico. Já aproveitando que falamos de alienígenas, vou citar o jogo Alien Trilogy, que não tem aquela pegada de terror, mas ainda assim assustou muitos jogadores, principalmente pelo fato de ter um alien monstruoso te perseguindo o tempo todo. Não vou entrar muito em detalhes sobre esse game agora, fica para outro vídeo com outro tema. Só citei ele aqui mesmo porque vale muito a pena jogar esse shooter em primeira pessoa para caçar alguns aliens no Sega Saturno. Outro jogo que também dispensa comentários é Resident Evil Director's Cut. No entanto, a versão do Sega Saturno é talvez a que apresentou mais novidades em relação às outras. Apesar dos gráficos não serem tão fodásticos, o jogo compensa com novas roupas e cenas sem censura. É isso aí, aqui é sangue pra todo lado. Sem contar com um modo de jogo totalmente exclusivo, o Battle Mod, ou modo batalha. Esse modo lembra muito o que acontece em Resident Evil Código Verônica. Aqui o jogador deve passar por uma série de salas acabando com todos os inimigos e no final recebe um rank de acordo com o tempo que ele levou para terminar. Mas a pior parte aqui é enfrentar a versão zumbi do Wesker, que é muito mais forte e mais rápida se comparado com os zumbis comuns do jogo. Resumindo, se você é um fã de Resident Evil, joga essa versão no Sega Saturno.
Pra encerrar, eu não podia deixar de fora o jogo House of the Dead, que fez muito sucesso nas antigas, principalmente nos fliperamas, que tinha aquela máquina gigantesca. Essa aqui todo mundo queria jogar. Mas gastar várias e várias fichas era para poucos, e para os possuidores do Sega Saturno, essa era uma opção mais barata. Esse shooter em primeira pessoa reuniu o que quase todos os jogadores gostam em um só game. É um jogo de tiro, tem zumbis para todo lado, monstros explodindo, modo cooperativo e muita ação do começo ao fim. E o jogo se adaptou tão bem que ainda tem versões dele no PS3. No entanto, não tira nem um pouco o brilho de jogar a versão do Sega Saturno, até porque no Saturno também dá para usar uma pistola como acessório, e ser feliz sem precisar gastar toda a sua mesada com fichas, e jogar horas e horas tentando finalizar esse jogaço. O primeiro game pouco jogado que eu separei para esse vídeo se chama Koudelka, um RPG / Survival Horror para PlayStation que foi lançado em 1999. Um jogo desconhecido, mas que foi o precursor da franquia Shadow Hearts de PlayStation 2. Esse Shadow Hearts vocês conhecem, né? A história de Koudelka se passa no ano de 1898 no país de Gales, onde uma jovem cigana chamada Koudelka é atraída para um lugar maléfico, e lá teremos que lidar com horrores sobrenaturais. O ângulo da câmera se assemelha muito aos jogos clássicos Resident Evil, desde os ambientes, pegar itens, armas e munições. O combate é por turnos, assim como todo bom RPG, mas a pegada Survival Horror chamou bastante a minha atenção para esse título. Sem contar que o game tem 3 finais diferentes e vários segredos escondidos. Se você está à procura de um jogo diferenciado, Survival Horror, Koudelka pode ser uma pérola escondida entre os games do final dos anos 90. Já no Nintendo Wii, eu escolhi o jogo Cursed Mountain, lançado em 2009. A história desse survival horror se passa na montanha Chomolonzo, lá nos Himalaias. O enredo do jogo se passa na década de 1980 e durante a gameplay controlamos Eric Simon, e ele está à procura ali do seu irmão perdido Frank, que desapareceu tempos atrás enquanto buscava um artefato proibido. Nossa tarefa aqui é subir a montanha e resgatar o irmão de Eric Simons. O que diferencia esse título de outros survival horrors, tantos que tem por aí, são as referências que vão desde o budismo até o folclore tibetano, tanto no cenário quanto na história. Tem bastante referência, é um cenário bem diferenciado. E como é um jogo do Nintendo Wii, muitas funções são características, né? Como por exemplo, falar no microfone do Wii Remote para passar certas partes do game. Pode ser sim que muitos jogadores achem os recursos do Wii incompatíveis com jogos survival horror, mas para fãs de jogos de sobrevivência, Cursed Mountain merece uma boa olhada. Talvez o jogo que eu falarei agora seja o mais conhecido dessa lista, mas com certeza foi muito pouco jogado. O On foi desenvolvido pela From Software e lançado para o PlayStation 2 em 2004. O game se passa em uma mansão bizarra e obscura na cidade de Kyoto, que foi tomada por criaturas mutantes. O que eu achei mais interessante é que esse título é ambientado no melhor estilo japonês, e essa sensação de medo jogando ele me lembrou bastante Fatal Frame. Já a jogabilidade é bem diferente das outras franquias de survival horror. Aqui, em vez de você atirar ou mesmo explodir os inimigos, as batalhas envolvem usar magias ou ataques físicos. Com as magias existe até a opção de atacar usando diversas cartas, que podem ser conseguidas ali durante o jogo. Outra opção é realizar invocações para criar armadilhas e defender-se ali e combater os inimigos. É uma jogabilidade bem diferente, né, bem variada, e você vai compreendendo ali enquanto joga com no PlayStation 2. Sem contar que esse título você encontra na internet com legendas em português, o que deixa tudo mais interessante, né? Você vai entender muito melhor a história. Só dá um Google que você acha facinho as legendas em português. No
clássico Dreamcast também existe um survival horror que vale a pena dar uma olhada, e esse é bem diferente dos convencionais. I Will Bleed tem uma pegada de filmes de terror antigos, cine trash e uma boa dose de bizarrices com teor cômico. É um título bem diferenciado mesmo e bem sangrento também. Em I Will Bleed você controla Eric Christie, uma jovem de 18 anos que tinha um pai que era um designer de parque de horrores e costumava bizarramente testar todas as suas armadilhas e truques em sua própria filha enquanto ela era criança. Ele criava parque de horrores e testava tudo na sua filha. Com isso, Erico se tornou uma perita em filmes de terror desde pequeno, que levou ela a criar o Horror Movie Research Club lá na sua escola. E logo de cara jogou seus amigos da escola, num parque de terror chamado I Will Bleed. E segundo rumores dentro do game, esse parque é o mais macabro já construído, e caso os convidados sobrevivam à experiência, vão sair com uma recompensa de 100 milhões de dólares. O problema é que é muito difícil sair vivo desse parque, tanto na história do game quanto quando você está jogando mesmo. Eu joguei esse game no meu Dreamcast e dava apenas alguns passos e já caía numa armadilha, andava mais um pouco, caía em outra armadilha, levando à morte da personagem, Esse jogo é feito para você morrer mais que o Kuririn antes de finalmente decorar onde estão todas as armadilhas. O game foi lançado para Dreamcast na América do Norte em 2001 e poucas pessoas tiveram a chance de experimentá-lo, já que não fez tanto sucesso naquela época. Porém, hoje em dia é considerado cult. Quem gosta do estilo e é fã de Dreamcast, dá uma olhada em I Will Bleed. Para ser justo, eu também escolhi um jogo para PC para esse vídeo, um survival horror coreano chamado White Day: A Labyrinth Named School, um título de 2001, mas que ganhou um remake aí em 2015 e uma versão para PS4 em 2017. O jogo conta a história de um colegial que entra escondido de madrugada na sua escola para colocar chocolates na carteira daquela garota por quem ele está apaixonado. O problema é que aquela escola era conhecida por suas histórias macabras que sempre aconteciam à noite. E quando o protagonista entrou no colégio, encontrou outros estudantes que também estavam perdidos lá e caíram na armadilha, A partir dali tiveram que enfrentar várias criaturas, resolver vários enigmas para poder sair do local com vida. Basicamente essa é a história do jogo. Parece uma coisa simples, mas na época do lançamento o título foi considerado um dos mais assustadores, tanto que os desenvolvedores tiveram que lançar atualizações para aliviar um pouco o medo dos jogadores. Pouquíssimas pessoas estavam conseguindo terminar o título de tanto que era a tensão, de tanto que era o medo. Sinistro, Então se você estava na dúvida do quanto esse survival horror poderia entregar o que promete, tá aí a resposta. Um game que parece uma mistura de Fatal Frame e Eternal Darkness foi lançado para PlayStation em 1998 e batizado de Echo Knight. Esse título conta a história de um filho que tenta resolver o mistério do assassinato que seu pai se envolveu, tentando derrotar as forças malignas, que envolve desde conflito entre gerações até possessões demoníacas. As partes assustadoras estão concentradas mais na história do que nas batalhas em si contra os monstros, e a pegada é bem no estilo survival horror mesmo, com enigmas e caminhos a escolher. Durante o jogo, vamos alternando entre o protagonista e seu pai, e a junção desses dois caminhos, dessas duas histórias, que deixam o clima do jogo mais sinistro. As histórias se convergem lá na frente e aí a gente entende tudo. O jogo é tão bom que ganhou duas sequências, Echo Knight 2 e Echo Knight Beyond, ou seja, o título realmente merece dar uma olhada. Um survival horror muito bom que não foi tão jogado quanto deveria. E por último ficou o game Aconcagua, lançado no ano 2000 para PlayStation e desenvolvido pela própria Sony Computer Entertainment.
E sim, o nome do jogo é Aconcagua. A história do game se passa no país fictício de Merusa, e o nome do jogo é inspirado em uma montanha real lá das Cordilheiras dos Andes, montanha essa que fica na Argentina. A história mostra Kato, um jornalista japonês em um voo que sofre um acidente e cai perto do pico aí da montanha de Aconcagua. O avião caiu, restando apenas 5 passageiros que sobreviveram. E o nosso trabalho aqui, o trabalho do jogador, é alternar entre esses 5 sobreviventes para descer essa montanha em segurança. Só que durante essa descida vamos encontrar vários inimigos que tentarão acabar com a vida de todos os sobreviventes a qualquer custo. A jogabilidade é tipo point and click e as escolhas feitas podem alterar os resultados aí das missões, assim como os finais do jogo. Esse título é antigo, né? Tem mais de 20 anos, mas ainda assim apresenta mais de 80 minutos de cenas cinematográficas mostrando toda a treta e por que os sobreviventes estão sendo perseguidos e realmente por que, né, o avião caiu no começo do game. A trama desse jogo é bem interessante. Eu recomendo esse título para quem é fã de survival horror e também curtem uma boa história. Começando com Corpse Party, um jogo de sobrevivência bem no estilo anime japonês, mas não espere muita ação ou monstros te atacando o tempo todo. Aqui o terror está focado principalmente na história, e sua função é somente tomar as decisões necessárias para interagir com o cenário. Dependendo das suas decisões no decorrer da história, você pode desbloquear o final bom ou o final ruim, mas como isso se aplica dentro do game, só jogando mesmo para saber. O enredo conta a história de um grupo de estudantes japoneses do ensino médio que, depois de sair de uma festa da escola, resolveram se reunir e contar histórias de fantasmas. E no meio de uma dessas histórias eles são teletransportados para uma escola em ruínas, só que numa dimensão alternativa que é assombrada pelos fantasmas das pessoas que ficaram presas lá, ou seja, as histórias que os estudantes estavam contando se tornaram realidade. Aqui jogamos com vários personagens, mas o principal é Satoshi Mochida, que também é um estudante de ensino médio, conhecido na escola por ser um cara bem covarde. Só que durante o jogo ele é obrigado a ser um cara corajoso, já que o antagonista do game é o fantasma de uma adolescente que busca vingança por sua morte injusta, e a mocinha é bem capirotesca mesmo. Pra quem gosta desse estilo de jogo, é um prato cheio, tem bastante história e muitas decisões para tomar. Ele foi lançado em 2011 no Japão, mas suas primeiras versões já existiam desde 1996, e depois de ganhar alguns remakes, chegou no PSP e até no PS Vita. Tantas versões assim só mostram que o jogo realmente é bom. Um jogo de terror já conhecido no mundo dos games é Obscure. Já teve vários vídeos aqui no canal que eu citei esse jogo, e no PSP temos uma sequência dos primeiros games, que conta o que aconteceu 2 anos depois do que se passou nos primeiros jogos. A história até agora é que há 2 anos atrás, um grupo de estudantes estavam presos dentro de uma escola, sempre tem escola no meio, né? E nesses cenários eles eram caçados por monstros criados justamente por experimentos biológicos que o diretor andou fazendo. Só que alguns alunos sobreviveram ao incidente e no processo acabaram matando os monstros e matando o diretor. Aí depois ficou tudo de boa, tudo certo, eles terminaram o ensino médio e mudaram-se para uma faculdade localizada numa cidade próxima lá, chamada Fall Creek. E é bem nesse lugar, nessa faculdade, que todo o terror acontece tudo de novo 2 anos depois. Além do clima escuro que o jogo proporciona, tem uns gemidos e gritos que acontecem o tempo todo, bem aquele estilão de terror mesmo. E como sempre, você enfrenta as criaturas do capiroto com bastões de beisebol, tacos de golfe e outras armas desse estilo. Aqui armas de fogo não é muito forte do game não. Quem já jogou Obscure 1 e 2 pode jogar esse aqui sem medo. Opa, quero dizer, pode jogar esse aqui. Where is the other half of me? I'm here, June! June! I need the other half of me. Imagine você sozinho, amarrado num lugar desconhecido, escuro, e ainda descobrir que tem um homem cruel tentando te partir ao meio com um machado. Desesperador é pouco para essa situação. E é essa sensação que o jogo Wisteria Project tenta passar para o jogador, já que o game se passa em primeira pessoa, simulando exatamente como se você estivesse na pele da vítima e desesperado pela sobrevivência. O jogo tem uma pegada forte de sobrevivência e você ainda tem que tomar várias e várias decisões que te farão chegar no final com vida ou não.
Só que ao mesmo tempo o jogo é bem curto, dá pra terminar ele em menos de 1 hora, mesmo você tomando algumas decisões erradas, o que sempre faz o caminho ser mais longo. Mas nessa pegada de terror e desespero aí, alguns minutos já são suficientes para arrepiar qualquer jogador desavisado. Quem conhece Silent Hill já sabe o quanto de terror o aguarda. Essa série nunca deixou a desejar no quesito medo e agonia nos games. Esse é aquele tipo de jogo que se o cara gosta de jogos de terror, ou vai gostar de jogar esse aqui, ou vai gostar de ver alguém jogando, porque realmente os jogos são bem detalhados. E como o sucesso era garantido, no PSP também saíram alguns jogos da série. Silent Hill Shattered Memories é um tipo de reboot do primeiro game, já que conta a história do primeiro jogo, que saiu em 1999, com algumas modificações. A história alterna entre partes do primeiro jogo, do primeiro Silent Hill, e partes em uma clínica psiquiátrica chamada Lighthouse. Aqui a história é realmente um pouco daquela do primeiro jogo da série e também uma história totalmente nova. Deram uma adicionada monstro no game literalmente, porque tem bastante monstros que te perseguem durante a história toda. E diferente do primeiro game é que não usamos armas de fogo para combater os inimigos. Aqui é mais suspense e escuridão mesmo, e o protagonista tem que mais fugir do que combater. Se você busca um jogo assim no PSP, jogue Shattered Memories. Já o Silent Hill Origins, como o próprio nome diz, é o começo de toda a história, a origem. E tudo que acontece aqui é antes mesmo do primeiro game. O jogo começa com um caminhoneiro que, depois de cansado de sua viagem, resolve usar um atalho para chegar mais rápido ao seu destino, e para o seu azar, esse atalho é pela cidade de Silent Hill. Um pouco antes de entrar na cidade, o sinal de rádio que ele usava para falar com outros caminhoneiros já desaparece de vez. E depois de alguns acontecimentos estranhos, quem aparece no retrovisor é uma menina capirotesca que obriga o protagonista a parar o caminhão de vez. Qualquer um pararia, né? Tem uma fantasma, uma alma penada no retrovisor do teu caminhão, você tem que parar mesmo. Então, em vez de ir embora dali, manobrar o caminhão e ir embora, voltar de onde veio, como qualquer pessoa normal faria, não. O caminhoneiro corajoso segue em direção à fumaça, no meio da escuridão ali, até encontrar uma casa. E dentro dessa casa está lá aquela menina capirotesca, que foi queimada viva pela própria mãe, que tentava fazer um ritual macabro pro demônio, ou sei lá o que. Vai vendo que só pela história esse jogo já é de terror. E a partir daí você é mandado para uma outra dimensão, uma dimensão alternativa, só que totalmente do mal, como já conhecemos nos outros jogos de Silent Hill. A pegada de terror continua firme e forte, o mapa do jogo é gigantesco e tem a possibilidade de pegar tudo quanto é tipo de armas brancas pelo caminho. Tem muitas coisas mesmo no cenário que podem ser usadas como armas. Só que o que é mais fodástico mesmo nesse game é sua trilha sonora. Tem gente que até arrisca dizer que é a melhor trilha sonora de todos os Silent Hill, mas isso aí vai do gosto de cada um. No entanto, uma coisa aqui é garantida: Silent Hill Origins realmente tocou o terror no PSP. Bom, o PSP não tem muitos jogos de terror, tem uma conversão lá de Alone in the Dark também, mas esses vocês já estão carecas de saber. Então falarei aqui, a partir de agora, jogos sugeridos pelos inscritos, que também tem uma pegada de terror, só que contendo um pouco mais de ação do começo ao fim, beleza? Em Dead Red Fred, você controla Fred Newman, um investigador que foi assassinado e decapitado recentemente. No entanto, tem poucas lembranças do ocorrido. Claro, né, o cara tá sem cabeça, como que ele vai lembrar das coisas? Mas continuando, e suas ações são justamente a tentativa de Fred de relembrar o seu passado. O jogo tem bastante ação, com cenários bem estranhos e grotescos. E é uma opção aí, né, caso você já tenha zerado todos os jogos de terror no PSP. Manhunt também é um jogo super conhecido no universo dos videogames, e apesar de não ter suspense e sustos o tempo todo, aqui o terror é visto de outra maneira, já que o jogo é considerado um dos mais violentos de todos os tempos. Pra você ter ideia, ele foi banido em vários países aí, justamente
pelo seu conteúdo. E por aí percebemos que o game é bem pesado. Quem gosta de uma pegada de terror, jogue Manhunt também. Down there. Mendez? Mendez! I take it slowly. Um bom exemplo de jogo que quase tocou o terror no Nintendo 64 é Nightmare Creatures, um survival horror lançado em 1997. Ele também saiu para PS1 e para PC. A história se baseia em elementos de terror de séculos atrás, já que um enredo começa no ano de 1666, quando um culto adorador do diabo chamado Irmandade de Hecate estava lá de boa conduzindo experimentos sinistros em Londres para dominar a cidade e logo após o mundo. E essa Irmandade do Capiroto estava tentando desenvolver um elixir que lhes concedesse poderes sobre-humanos. Eles queriam ficar fodões mesmo para dominar todo mundo. No entanto, esses experimentos acabaram criando monstros grotescos chamados Nightmare Creatures, por isso o nome do jogo. E essas criaturas foram usadas como um exército para o plano da Irmandade de dominar todo o planeta. Essa é a história principal, mas o jogo mesmo só se passa quase 200 anos depois, aí que você começa a combater os seres malignos. Nightmare Creatures tem sim uma pegada de terror, mas nada que assuste de verdade. O game é mais focado em ação e plataformas, só que tudo em lugares sinistros. Não chega a ser um jogo de terror do Nintendo 64, mas passou bem perto. Também em 1997, outro jogo que quase tocou o terror era lançado, o famoso Doom 64. Esse, querendo ou não, bota medo, né? Ainda mais se você levar em conta todos os ambientes capirotescos do jogo. São 28 níveis no modo história e 4 níveis secretos lutando sozinho contra os demônios. Se você parar pra pensar até, né? E só isso já é de dar muito medo. Com um personagem sozinho durante 32 níveis enfrentando monstros, dá muito medo sim. E pra piorar, enquanto combatemos os coisa ruim, precisamos coletar armas e chaves e ainda ativar interruptores para alcançar a saída de cada nível. Exatamente como era o primeiro Doom, por exemplo, que fez tanto sucesso lá nos anos 90. É um excelente jogo para o console clássico da Nintendo, mas não chegou no nível de terror não. Já no ano de 1998, o Nintendo 64 recebia o Turok 2, uma sequência do primeiro Turok Dinosaur Hunter. Os dois games valem muito a pena jogar, mesmo sendo focados em ação e plataforma, segue à risca tudo que tem no jogo de terror, ou tudo que precisa de um jogo de terror pelo menos, né? Nesse shooter em primeira pessoa, você controla Turok pelos 6 níveis do game, onde você pode pular, correr, escalar e até mergulhar debaixo d'água. Tudo num ambiente muito sombrio, cheio de monstros e neblina por todo lado, bem estilo Silent Hill mais ou menos. Mas não é só chegar matando todo mundo e sair vazado não. Para passar os níveis são necessário coletar itens e desbloquear portais, senão você fica preso ali com os monstros para sempre. A boa notícia é que temos uma vasta quantidade de armas que vamos coletando durante as missões, tem até arco e flecha e outros acessórios variados. Mesmo o Turok não sendo um jogo de terror, é um jogaço que vale muito a pena jogar de novo e de novo no Nintendo 64. O próximo jogo que quase tocou o terror no Nintendo 64 é Castlevania Legacy of Darkness, um jogo de ação, aventura e plataforma com elementos de survival horror. Esse foi lançado em 1999 e é uma versão expandida do primeiro Castlevania do console. Essa versão remodelada contém até um remake do jogo original com gráficos melhorados, tem vilões adicionais e alguns níveis a mais. E a história dele é a seguinte: o ano é 1844 e o protagonista é um homem-fera chamado Cornel. E esse Cornel aí está em uma busca para evitar que sua irmã adotiva, a Ada, não é a Ada do Resident Evil não, é outra Ada aqui, seja usada como sacrifício para ressuscitar o Drácula. Sempre tem, né, a ressuscitação do Drácula aí nos jogos Castlevania. Esse aqui não poderia ser diferente. O jogo começa quando Cornel chega em sua vila, que foi totalmente queimada pelos seguidores do Drácula. Nessa hora, ele encontra o pingente de Ada e segue seu cheiro até o castelo de Drácula.
Esse jogo foi criticado quando os jogos em 3 dimensões ainda estavam se adaptando aos consoles, mas é um título que vale muito a pena dar uma olhada, principalmente se você é fã mesmo de Castlevania. Outro que quase tocou o terror é Shadow Man, um jogo de 1999 baseado nos quadrinhos com o mesmo nome. O game tem foco em ação e aventura, só que em ambientes sombrios. Mas não saiu só no Nintendo 64 não, ele também tem versões do PS1, PC e Dreamcast. O enredo conta a história de Michael Leroy, que se torna o atual Shadow Man, uma linhagem de guerreiros voodoo que protegem o mundo dos vivos das ameaças que cruzam o mundo dos mortos. Tudo que sai do mundo dos mortos, o Shadow Man combate, ele vai lá e acaba, evita que eles entrem no mundo dos vivos. O jogo começa apenas com algumas almas perdidas, mas no final você nem se depara que está lutando contra o apocalipse. Shadow Man não conseguiu tocar o terror, mas foi tão bem vendido que ganhou uma sequência exclusiva para o PlayStation 2, o Shadow Man Second Coming. Se você tá aí sem saber que jogo escolher para o Nintendo 64, tente Shadow Man. Dos mesmos criadores de Doom, Quake 1 e 2 tentaram também tocar o terror no Nintendo 64. Esses todo mundo conhece, né? Um FPS que ajudou a popularizar o estilo Team Deathmatch nos games, entre outras coisas aí nos FPS. Aqui no modo campanha, o jogador assume o papel do protagonista conhecido como Ranger, que foi enviado a um portal para impedir que um inimigo de codinome Quake invadisse a Terra. Nesse tempo aí no enredo do jogo, o governo estava fazendo algumas experiências com tecnologia de teletransporte e conseguiu desenvolver um protótipo funcional, ele conseguia teletransportar várias coisas pelo mundo. Só que após um terremoto, essa rede de teletransporte foi danificada e conectou a Terra a uma outra dimensão. E nessa dimensão tinha os capirotos lá que queriam invadir agora o planeta. E o nosso objetivo aqui é impedir o apocalipse lutando contra esses seres e coletando 4 runas mágicas de 4 dimensões de Quake, que no futuro serão a chave aí para derrotar os portais e vencer o chefão. É mais ou menos por aí o enredo. O modo história somente já é bem interessante, né? Mas o que fez a fama mesmo de Quake foi o seu modo multiplayer. Esse sim chama bastante atenção na época. O único terror que Quake ofereceu mesmo foi eu não ter o dinheiro para comprar o game. Nos anos 90, a empresa id Software era bem famosa mesmo, pelo menos muito mais do que hoje em dia, e tinha seus jogos sempre em destaque. E em 1995, um desses jogos em destaque era Hexen, um FPS bem diferentão aí da id Software. Em Hexen você pode escolher 3 classes de personagens, um lutador, um clérigo ou um mago. Cada personagem possui armas e características físicas únicas, assim como vemos em RPGs estilo medieval. E como o game é da id Software, já era esperado que seria bem no estilo Doom, um shooter em primeira pessoa com ambientes sombrios, portas a serem destrancadas e portais demoníacos. Esse não fez tanto sucesso como os outros jogos da empresa, mas merece atenção aqui no vídeo pelos seus elementos de terror, ou quase terror, né, já que não conseguiu assustar tanto assim no Nintendo 64. Por último, uma menção honrosa, o famoso Resident Evil 2, sucesso no final dos anos 90, lembrado e jogado até hoje por muitos fãs. Eu mesmo sou muito fã dos jogos Resident Evil e eu tenho um carinho muito grande pelo segundo jogo, pois foi ele que eu vi pela primeira vez, lá numa locadora perto de casa em 1998. Esse já dispensa comentários, né? Todos aqui já ouviram falar desse clássico. E é o motivo da menção honrosa aqui no final dos vídeos dos jogos que quase tocaram terror no Nintendo 64. Salve família, beleza? Se você tem um Nintendo Wii, tá ligado que não tem tantos jogos de terror assim. Esse console aqui é mais conhecido pelos seus jogos de esporte, controle de movimentos e tal. Mas nesse canal aqui você nunca fica na mão, e hoje estarei separando alguns jogos que realmente tocaram o terror no Nintendo Wii. Tem muito jogo aí que eu duvido você jogar sozinho no escuro, então bora lá.
Quando falamos de jogos de terror com temática japonesa, já pode esperar muitos sustos e escuridão o tempo todo. Tá aí o Fatal Frame, que não me deixa mentir. Até que em novembro de 2009 saiu um jogo chamado Calling, que te coloca em primeira pessoa andando em lugares escuros com uma lanterna na mão enquanto foge de fantasmas. E a história é a seguinte: depois de horas no computador, a protagonista acessa um site que dizia que qualquer um ali podia se comunicar com os mortos. Eram apenas rumores, mas a curiosa, né, quis entrar no site para ver se realmente era verdade. Depois de conversar lá no bate-papo virtual, um contador aparece no meio da tela indicando quantas pessoas haviam morrido depois de visitar o site, e obviamente você morreria também. E é a partir daí que você começa a fugir dos fantasmas e ao mesmo tempo tem que descobrir como quebrar a maldição que quer te levar dessa para melhor. O jogo já tem um clima bem sombrio e mesmo tendo um cenário gigantesco, é bem difícil explorar todos os locais, pois tem fantasmas o tempo todo na sua cola e os sustos com certeza vão rolar a todo momento. Outra coisa interessante é que o próprio controle do Nintendo Wii serve como um tipo de telefone que você conversa diretamente com os fantasmas, que estão no game, é claro. Mesmo sendo um jogo, é uma coisa bem sinistra. Imagine só, você tá lá jogando, o seu controle toca como se fosse um telefone, você atende e conversa com alguém que já está morto. É de bugar a mente. Aqui você vai encontrar bastante história e suspense com certeza, já que no meio dessa escuridão nunca se sabe o que vai ter aí na próxima porta, na próxima sala escura. Quem curte terror com tema japonês e perseguição de fantasmas, esse é o jogo ideal. Partindo para um survival horror com terror mais psicológico, temos um jogo intitulado A Montanha Amaldiçoada, claro que em inglês, né? E os acontecimentos se passam no Himalaia dos anos 80 e contam a história de Eric Simmons, um alpinista americano que está em busca do seu irmão, o Frank, que desapareceu no local enquanto procurava um artefato sagrado. Quis dar uma de Lara Croft, né? E se deu mal. Essa montanha com nome esquisito, Chomolonzo, é considerada sagrada pelo povo local e sempre ouve-se lendas e folclore sobre ela. E quando o protagonista chega lá, já percebe bem que o ambiente não é dos mais amigáveis. Aqui, quando só estamos explorando o local, andando por aí, tudo beleza. Apesar do terreno ser cheio de obstáculos, dá para explorar todo lugar, bem de boa. O problema é quando chegam os inimigos mais capirotescos do Nintendo Wii, aí o negócio complica. Lutar contra eles ou mesmo fugir é um desafio enorme, sempre tem alguma barreira, alguma parede, alguma coisa impedindo você de fugir. Eu sempre digo aqui que um desafio é sempre bem-vindo, né? Mas aqui eles passaram do limite. A maioria dos inimigos são apenas fantasmas das pessoas que moravam nos vilarejos da região. Mas depois de uma certa parte do jogo, do meio em diante mais ou menos, começa a vir as criaturas mais fortes e assustadoras, tipo esse chefão aí. Se o cara tiver tomado muito líquido antes de jogar esse jogo, vai se mijar todo com certeza. Esse bicho aí é mais feio que meu cachorro fazendo careta. Não sei porque esse jogo não ficou muito conhecido ou mesmo muito comentado na internet. Ele realmente é muito bom, tem uma história super interessante que é contada nas cutscenes e ainda tem os melhores gráficos que o Nintendo Wii pode suportar. Vai ver, esse jogo é tão fodástico no quesito terror que todo mundo ficou com medo de divulgar ele. Um jogo baseado no filme com o mesmo nome é Ju-On the Grudge, que ninguém nunca ouviu falar na vida, né? Nunca nem vi, não. Mas aqui no Brasil ele é conhecido como O Grito, aquele filme mesmo. Eu que gosto de filmes de terror já assisti várias vezes O Grito, só que depois que eu vi o jogo fiquei até com medo de levantar à noite e ir ao banheiro sem acender todas as luzes da casa. O negócio aqui é bem cabuloso. Para começar, você já tem que andar no escuro, com uma visão em primeira pessoa e uma lanterna que acaba a bateria mais rápido que o Game Boy dos anos 90. E se você ficar no escuro já sabe, né? O bicho vai pegar. Não, nem tanto assim. Na verdade, os encontros reais com fantasmas são bem raros. Você passa a maioria do tempo encontrando itens, vendo cabelo preto crescendo pelas paredes e vultos na janela, assim como acontecia nos filmes.
Mas se você jogar esse jogo sozinho, com som bem alto, garanto que vai passar vários sustos, pois a trilha sonora sempre te encaminha para um suspense ali e um baita susto no final. O problema do jogo é que antes do lançamento a produtora prometeu trazer um game de terror nunca visto antes, cheio de objetos que assustariam o tempo todo e tal, fez aquela média antes de lançar o game. Só que na prática mesmo não foi tudo isso que a galera guardava ansiosamente e no final das contas frustrou todo mundo. Não foi o que a galera esperava, mas é um jogo bom sim, cheio de suspense, e se você for cagão então vai passar altos medos. No começo do vídeo eu citei Fatal Frame como um jogo que sempre tocou o terror e muito bem. Aqui, além de você ser obrigado a enfrentar os fantasmas, tem que fazer isso usando uma máquina fotográfica. E por conta disso, muita gente descobriu logo cedo que tinha problema do coração. Se o cara não souber virar a câmera, virar a personagem rápido o suficiente, meu querido, você vai levar muito susto. E seguindo aí o padrão dos primeiros jogos, em Fatal Frame 4, 5 garotas haviam sido capturadas 10 anos atrás e mantidas presas por um criminoso em uma casa bem misteriosa. Até que um detetive descobriu o paradeiro dessas meninas e libertou as 5. Aí ficou tudo bem, ficou tudo de boa, cada um foi para suas casas. Só que pouco tempo depois, 2 delas morrem misteriosamente. E as sobreviventes, sabendo que estavam com os dias contados, voltam para a casa, que elas ficaram presas por 10 anos, e vão tentar descobrir o que está acontecendo para acabar com essa maldição de uma vez por todas. Em comparação com os 3 primeiros jogos da série, não mudou muita coisa, é vagar na noite pelas casas mal assombradas do Japão e fotografar os fantasmas até aprisionar eles nas fotos. Mas nem por isso é uma coisa ruim, os outros jogos eram bons, esse aqui não ficou atrás. Fatal Frame 4 não saiu para outros consoles, e por isso eu acredito que seja o exclusivo que mais tocou o terror no Nintendo Wii. Um jogo meio óbvio, mas que eu tinha que citar aqui no vídeo é Silent Hill. Esse jogo já é conhecido até demais da conta, né? Vocês estão careca de saber que jogo é. Eu mesmo já contei a história dele várias vezes aqui no canal, até sobre esse mesmo, Shattered Memories. Vou até estar deixando o card, caso você queira saber mais sobre ele. E mesmo assim, se você nunca viu Silent Hill na vida, só por essas imagens já dá pra perceber o quanto o jogo é sinistro. Night of Sacrifice é outro exclusivo do Nintendo Wii, só que esse aqui é mais desconhecido que o jogo original do PlayStation 2. Dentro do game você não tem armas contra os fantasmas e tem que controlar 5 adolescentes numa mansão totalmente mal assombrada. Esse grupo de estudantes decidiram fazer uma viagem a um lugar chamado Ravina Tsukuyomi, onde as pessoas costumavam se sacrificar aos deuses. Vai ver no lugar que esses estudantes foram se meter, né? E a partir daí já dá para entender todo o resto da história, correr dos fantasmas com uma lanterna na mão e chegar vivo no final. Não tem nada de muito surpreendente em comparação com outros jogos desse vídeo, só que os sustos e medo ainda estão presentes do começo ao fim. E pra encerrar eu falarei de 2 jogos que não tem essa pegada survival horror e terror do começo ao fim. Só que eu garanto que o terror come solto no meio do tiroteio e ação. O primeiro é House of the Dead, um jogo que já vem tocando terror desde a época dos arcades. Esse game sempre chamou mais atenção por causa das suas máquinas gigantescas e pistolas de luz. Essa máquina aí faz qualquer adulto voltar nos tempos de criança, mesmo sendo jogos de terror. A jogabilidade é simples, atirar em tudo que se mexe com sua munição infinita. E tudo que se mexe no cenário são os monstros terrivelmente feios e grotescos. O jogo até conta um pouco da história, do que tá acontecendo e tal, só que o foco mesmo é meter bala na capirotada. Pra quem
conhece Dead Space sabe que o jogo é em terceira pessoa com uma perspectiva de visão em cima do ombro, assim como Resident Evil 4, por exemplo. Aliás, eu não citei Resident Evil 4 aqui porque é óbvio, né galera, todo mundo conhece Resident Evil 4, por isso não vai aparecer na nossa lista do vídeo de hoje. Mas voltando a falar do Dead Space, no Nintendo Wii a pegada é totalmente diferente. Em Dead Space Extraction, jogamos em primeira pessoa com uma gameplay bem parecida com House of the Dead, que acabamos de olhar. A mudança da gameplay foi drástica nesse sentido, só que para o console da Nintendo ficou muito melhor adaptado. Se você gosta de bastante ação no ambiente de terror, esse é o jogo. E lá se foi mais um vídeo aqui do Nostalgia dos Games de jogos que tocaram terror. Lembrando que tem mais de 10 vídeos aqui no canal com esse mesmo tema, só que com outros consoles, né? Tem do Super Nintendo, Mega Drive, PS1, PS2 e por aí vai. Dá uma olhada na playlist que estarei deixando na telinha aí no final. E se você achar que faltou algum jogo nesse vídeo que também tocou o terror no Nintendo Wii e eu não citei, não se acanhe não, meu filho. Deixa o comentário aí embaixo e estarei respondendo todos na medida do possível. Eu consigo ler todos, responder nem sempre eu consigo, mas desce aí embaixo e deixa um comentário, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, valeu a todos por assistir o vídeo até o final e até a próxima. Fui!